José Carlos Araújo. Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Isabelle. Flamengo e Botafogo entraram em campo num clássico com arbitragem pra lá de polêmica. Olha só, roda o VT. No Newton Santos, um clássico cheio de polêmicas. Flamengo e Botafogo entraram em campo pela Taça Rio e logo aos 3 minutos a rede balançou. Em posição irregular, Rodolfo mandou de cabeça e abriu o placar. Na desvantagem, o alvinegro saiu em busca de uma rápida reação, mas Diego Alves estava ligado e não deixou passar. Quando o Fogão conseguiu marcar com Chiesa, o árbitro marcou o impedimento. Não valeu. No segundo tempo, poucas chances criadas dos dois lados. O jogo só esquentou aos 30 minutos com essa defesaça de Diego Alves. Quase empate do Botafogo. Na sequência, outro escanteio e outra boa defesa do goleiro rubro-negro. Aos 36 minutos, mais polêmica. Vinícius Júnior, que tinha acabado de entrar, levou o cartão vermelho direto após a entrada dura em Igor Rabelo. Nos acréscimos, João Paulo soltou uma bomba, mas Diego Alves não deixou passar. Final, Flamengo 1, Botafogo 0. Na terça, o alvinegro encara o Bangu no Newton Santos. Já o Mengão enfrenta o Boa Vista em Volta Redonda. Gerson Canhotinha, por que 9 mil torcedores só num clássico de tanta tradição do futebol brasileiro, hein? É verdade, garotinho. Muito boa tarde, amigos. O que vai se fazer? Mal organizado o campeonato, tá certo? E acontece isso. Não é só esse clássico, não. Os outros clássicos também, do primeiro turno. Então, nós estamos vendo aí, infelizmente, não sei se eu posso falar isso, a derrocada do Campeonato Carioca. Pode falar, sim. Então, é isso aí. É isso mesmo. Uma arbitragem, horário ruim, tecnicamente os times ruins, aí vem esse negócio que me irritou. Vou ficar de pé. Me irritou. Calma, hein? Eu troquei de canal. Calma. Mas não trocou de rádio, né? Não troquei de rádio. bem. Ainda não. Mas e falei ontem na Super Rádio Tupi. Isso está me irritando. É correria, tem que correr. Vamos correr. Aí pega o Vinícius, que é um bom jogador, e já contratado por um time ruim da Europa, uma porcaria de um Real Madrid, tá certo? Aí bota o moleque para correr. Tem que marcar, tem que correr. Aquele entusiasmo de criança, ele foi e deu um carrinho. Do Igor 5 Rabelo. minutos depois que entrou e foi expulso. Não é para correr, ele é para jogar, que ele sabe jogar. Aí diz o seguinte, o Diego está estragando o time do Flamengo, porque quando a bola bate no pé dele, ele domina e começa a pensar o jogo. Ai, esse não pode jogar, não está correndo, não está brigando, não está chutando para cima. Porra, para com isso, tá enchendo já o saco. Porra, toda hora aí. E o futebol? E o toque de bola? E a inteligência? É só correr? Nervoso. Ah, para com isso. Gilson Ricardo. Presente. Desnecessário completamente que o Vinícius Júnior fez. Foi no meio Desnecessário. do campo, não foi nem uma bola dividida. E mais, uma senhora que estava embaixo da cabine ali ficou ofendendo. Saída do vestiário. Dirigindo palavras racistas Isso tem que ser para preso Vinícius também. Júnior quando desceu. A polícia chegou, ela começou a passar, quer dizer, cenas desagradáveis num clássico que eu queria ter. A preliminar foi ótimo jogo. O Flamengo ganhou por 1-0. A preliminar teve mais emoção que o jogo de fundo, que só teve emoção no segundo tempo, não foi, Gilson? Garotinho, lamentavelmente, o primeiro grande erro, na minha opinião, foi do Flamengo, escalar o Vinícius Júnior. Até pelo clima que ficou criado do no outro chororô, jogo né? do chororô. Então, para que colocou ele nesse jogo? Ele ia resolver sozinho o jogo? Não ia, tanto é que não resolveu, que foi expulso. Então já foi um clima ruim. Você vê que ele dá o carrinho e os caras do Botafogo vão tudo para dentro dele. E aí ele vai descendo ali ofendido. Negro safado, que foi o que aquela senhora chamou. A televisão faz a leitura labial, ela falando, negro Tem safado. também um lance do lado dela de um cara que jogou copo. Jogou programado, copo, né? exatamente. Mas o Vinícius Júnior, eu acho que ele não ficou ofendido com isso, porque isso aí é uma baixaria tão grande, é uma falta de espiritismo da pessoa pensar no próximo. Quem usa o racismo é porque não tem condições de viver nem aqui na Terra. Essa que é a grande realidade. Mas eu acho que ele tem e que ele levar pra frente, Não, o sim. Flamengo está levando. O Flamengo está levando. Sim. E ele, Vinícius Júnior, está indo embora, vai para o Real Madrid, é outra cultura. Infelizmente, nós vivemos esse momento aqui que tudo agora é ofensa. Infelizmente, lá na Europa também tem a Tem muito. Você não viu o Daniel Alves jogou aquela banana aquela vez? É verdade. O jogo em si não agradou no primeiro tempo. No segundo tempo foi bom. E o Botafogo
que jogou bem. Tanto que o técnico Alberto Valentim, na coletiva no final do jogo, elogiou o comportamento do seu time, porque o Botafogo não se apequenou. E não seria injusto eu dizer que 1-0 foi um placar até mentiroso. Mas teve punição para arbitragem, não é? Não teve punição para arbitragem, Fernanda? Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos. O árbitro e o auxiliar, o Bandeira, que errou o lance do impedimento, foram afastados para fazer um curso, né? Para reciclar. Vale lembrar que o Luiz Antônio, que é o auxiliar que errou o gol do Rodolfo, que não marcou o impedimento, é o mesmo auxiliar que estava no lance. Não sei se vocês lembram daquele gol do Márcio Araújo em 2014, na final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Vasco. O gol no final do jogo que deu a taça ao Flamengo. Que o Márcio Araújo estava impedido. O Márcio Araújo estava impedido. É o mesmo Bandeirinha. É que ele não então ele acompanha precisa se reciclar mesmo. E no caso do Rodolfo, ele não viu o impedimento porque ele não viu mesmo, porque ele estava atrasado. Ele não Aí correu sobrou junto pro com a árbitro, jogada. que estava chegando na área, o árbitro estava lá atrás. Mas não tem nada com isso. Difícil. Aí não está na mesma linha. O árbitro foi punido, foi afastado por não dar o cartão vermelho para o menino Leandro Carvalho do Botafogo. João Batista de Arruda. Exatamente. Olha aqui, Vasco e Boa Vista se enfrentaram em Cariacica num jogo repleto de gols. Falha do goleiro Martins Silva. Uma penosa, hein? Olha só. Em Cariacica, um jogo de muitos gols. O primeiro foi com o Iago Pikachu aos 28 do primeiro tempo. O lateral Júlio César cobrou falta, a bola foi fraca para o gol vascaíno, mas Martins Silva levou um frangaço. Tudo igual no placar. Pouco antes do intervalo, o zagueiro Elivelton marcou de cabeça e colocou o Verdão de Bacaxá na frente. Na segunda etapa, Rildo cruzou, a bola bateu no travessão e Thiago Galhardo aproveitou a sobra para empatar. Apenas 3 minutos depois, o meia Lucas mandou no cantinho e colocou o Boa Vista na frente de novo. E ainda tinha espaço para mais. Pikachu levantou a bola na área, Riascos desviou para Wagner marcar. Não se perca nas contas, 3-3. Nos acréscimos, o zagueiro Eraso fez o quarto do time da Colina e garantiu a vitória. Final, Vasco 4, Boa Vista 3. Na quarta, o Cruz Maltino pega o Fluminense no Newton Santos. Jogo de 7 gols sempre agrada a galera, né, não, Canhota? É verdade. E um outro detalhe também. O Vasco não adianta. O treinador falou, o preparador físico falou. O Vasco está preparado para jogar 180, 250. Porque ele está jogando, correndo atrás, já em 2 jogos, até os 50 minutos. Então é um time que está, além de tudo, muito bem preparado fisicamente para aguentar essa trombada toda aí. Agora, Gilson, mesmo sem jogar brilhantemente, mas o Vasco mostrou raça, ultrapassou o Flamengo na liderança do Grupo B. Zé Carlos, a gente tem que destacar também o trabalho do Boa Vista, que fez um ótimo primeiro turno, Taça Guanabara, e chegou às finais aí. E não é time que se acovarda, não. Não é time que se acovarda, vai pra dentro. E o jogo ontem foi duríssimo. O Vasco venceu com essa jogada aí, que o cara deu uma puxeta na bola e o Eraso fez o gol. O jogo foi disputadíssimo entre eles. Mas o Vasco venceu, que bom, né? Dá um pouco mais de calma pro Zé Ricardo trabalhar, que é excelente. E o que é importante também frisar é que o Martins Silva, apesar de ter sofrido aquele frangaço entre as pernas, depois ele fez grandes defesas, mostrando que o Boa Vista estava sempre presente na frente. Como sempre, Martim, você tem todo o crédito com a torcida do Vasco. A cada 500 boas defesas, você falha uma vez, que foi essa aí. Eu acho que daqui a uns 57 anos você falha de novo. O Martim tem crédito. O que aconteceu? Agora, o ano passado todo mundo se meme. queixava da zaga do Vasco. Aí, de repente, não, agora a zaga está com o Breno, com aquele que foi lá para São Paulo. Anderson Martins. O Anderson Martins. Aí veio o Eraso. Que é excelente. Excelente jogador. Aí mexeu e agora a zaga continua repetindo os mesmos erros, ô Canhota. Mas isso acontece. É falta de atenção. É aquilo que a gente sempre discute. Está olhando a bola e não está vendo quem está chegando. Então, é pura falta de atenção ou marcação, a falha na marcação. Então, se prestar atenção, melhora tudo. E o Fluminense venceu Volta Redonda por 2-1 em Xerém, muita chuva.
o Ulisses estava lá, levou a sua prancha e todos os gols foram de pênalti. Você vai conferir aí. O Fluminense entrou em campo diante do Volta Redonda após o tropeço contra o Avaí pela Copa do Brasil. E o primeiro tempo foi debaixo de muita chuva. Logo aos 7 minutos, um gol para esquentar o jogo. Ayrton Lucas invadiu a área e foi derrubado por Gilberto. Pênalti. Pedro foi para a cobrança e marcou 1-0. Com o campo encharcado por conta da forte chuva, os dois times encontraram dificuldades para atacar. No intervalo, a equipe que estava trabalhando no estádio de Los Lários tentou melhorar as condições do gramado e deu certo. O tricolor jogou melhor e conseguiu criar boas oportunidades. Após uma cobrança de escanteio, a bola passou por Renato Chaves e encontrou Pedro. Ele dominou e chutou rápido, mas mandou na rede pelo lado de fora. O Fluminense continuou pressionando até que Ayrton Lucas sofreu mais um pênalti. Foi a vez de Robinho cobrar e estufar a rede. No lance seguinte, a terceira penalidade da partida, dessa vez para o Voltaço. Marcelo chutou forte e marcou. Final, Fluminense 2, Volta Redonda 1. Na quarta, o tricolor encara o clássico contra o Vasco no Newton Santos. Ô Gerson, apesar do campo pesado, difícil de jogar, a gente imaginava, vai começar o jogo, os caras vão arriscar chutar de longe. Ninguém chutava de longe. Agora, me chamou a atenção o lateral esquerdo do Fluminense, Ayrton Lucas, eleito pelo Gerson como craque do jogo, pela maneira como ele jogou num campo pesado, difícil de atuar. Não foi, Gerson? Exatamente, ele participou dos 2 gols, tá certo? E mais do pênalti a favor. Contra que ele. não houve, né? Não, exatamente. a favor dele houve. Os dois, não, o primeiro. ele, O primeiro foi pênalti. E nele foi pênalti. Aí depois, ele participou do segundo gol do Fluminense, que não foi pênalti. E do 2-1, que ele participou, que fez o pênalti, que não foi. Também não Quer foi. dizer, o craque do jogo foi o árbitro. Que porcaria, hein? Agora, imagina se tem árbitro de vídeo num jogo como esse. O que ia parar esse jogo, que ia mexer. Brincadeira, Hein, cara. Gilson? O pênalti do Volta Redonda é um absurdo. O pênalti do Volta Redonda. O Dija Baiano. O nome dele é Djavan, mas chama ele de Dija. Eu falei, mas por que é Dija? É Djalma? Não, vamos ver lá na ficha dele. É Djavan Baiano. O outro é Alagoano, o nosso Djavan que é fera. O Djavan caiu, só caiu, mas na água, ela escorregou com o cara, pênalti. Eu marquei lá. Porra, mano. Eu estava fazendo esse jogo, eu marquei lá. Esse Dija Baiano caiu 25 vezes. Arrumou um pênalti. Agora, com essa vitória, o Fluminense assumiu a liderança do Grupo C na Taça Rio. Ao contrário do primeiro turno na Taça Guanabara, o Fluminense está indo bem agora. Hein, Fernando? No meio da Taça Guanabara, ele engrenou. O problema do Fluminense foi no início. Eu acho que o Fluminense foi muito prejudicado também pelo horário do jogo de sua estreia, que enfrentou o Boa Vista, que é um time que vem forte, e eles tinham acabado de voltar de viagem, o voo atrasou, anteciparam o jogo do Fluminense. O Fluminense não tinha nem jogador foi aquela correria lá da para Flórida. levar a campo. Eu acho que isso atrapalhou um pouquinho também. Depois, na metade da Taça Guanabara, o Fluminense começou a engrenar. Passou um fevereiro inteiro sem perder. O arco-íris já está Ô Gerson, aí. o Diego San Germano, nosso diretor, está querendo saber uma coisa. É uma pergunta difícil. Eu não sei responder. Quem é que está melhor no Rio de Janeiro? Flamengo, Fluminense, Botafogo ou Vasco? Taubaté. Vamos lá. Vamos lá. Tchá, 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 tchá. Pensou muito, hein? Para a música. Não sei. Ou seja, O público tá não tudo é. igual. A rigor, Não o dá ninguém nos Campeonato estádios. Carioca é uma pré-temporada para o verdade. brasileiro. E o que a gente está vendo aí, o torcedor do Fluminense agora que vai começar a escalar o time de cor, porque cada jogo é uma escalação. Assim é o Flamengo, assim é o Botafogo, o Vasco também tem repetido um pouquinho. Quer dizer, para entrar no brasileiro, é preparação ou não é, Gil? Não é preparação. Os caras têm um jogador que não quer nada, né, Zé Carlos? É? O Flamengo, me parece que o Flamengo vai botar mais um patrocinador na camisa. Eu não vou fazer o comercial, mas é um patrocinador de colchão. Os caras dormem o tempo todo. Pô, os caras ganham uma grana violenta. Pô, nego ali com salário altíssimo. Os caras não estão nem aí, maluco. Ó, final do mês está na conta, vai lá ver o contra-cheque, pega Tá lá em o saldo dia. bancário. Pô, maluco, aí botou lá. Vou comprar mais um Jeep. Aí tá, vou comprar agora mais um apartamento.
É mole assim, ó. Bota a garotada, perdeu, mas um dia vai acertar. E é mais barato que esses caras que não jogam nada, Aliás, pô. com essa saída do Vinícius Júnior, o Carpegiani ontem admitiu puxar o Lucas Silva a preliminar, todo mundo corria pra caramba, E o cara. Carpegiani ficou zangado que tá todo mundo malhando, mas tem que malhar, Carpegiani. Esse Você quer que Milton fale o quê? também Como é que pode no time entrar. de 81, que foi campeão do mundo como técnico, ninguém malhava? Porque era um timaço, pô. Agora tem que malhar, o torcedor rubro-negro não aceita isso, maluco. Olha aqui, o Neymar passou pela cirurgia no pé neste final de semana no hospital em Belo Horizonte. O procedimento foi um sucesso, inclusive pelo Dr. Rodrigo Lasmar, assistido pelo Dr. Gerard Sayan, que é o médico-chefe da equipe lá do Paris Saint-Germain. Agora, Neymar se recupera onde? Aonde? Mangaratiba. Na casa de praia, em Mangaratiba. Ele Na estava esperando companhia a de ambul- quem? Ah, De quem? Bruna Sua? Marquezine. Não? Fernanda Maia. Quem é que está na companhia? Não sou eu, é a Bruna Marquezine. Agora- Com certeza. E ela anda no poçante novo dele, ele que botou, é a cadeirinha de Leva roda. aí, dirige ela aí, vai, tá? ela vai e pega uma carona com ele. Quando ela sentou no colo dele, disseram, ó, senta na outra perna. Agora, com detalhe, ele ficou esperando a ambulância do SAMU. Como não chegou, ele foi de helicóptero mesmo. Helicóptero. Agora, helicóptero. Gerson, nunca uma cirurgia em Belo Horizonte teve tantos jornalistas da Europa, do Brasil, de toda parte. Foi um verdadeiro show. A parte de fora, a garotada jogando bola, enfim, os caras até ficaram assustados. E os próprios funcionários, enfermeiros do hospital receberam uma advertência antes. Se vazar a imagem, vai ser demitido. Tá certo. E aí não vazou a imagem lá da cirurgia. Tá certo. Exatamente, mas tá certo, não. Aquilo lá não é para vazar Preservar, nada. é. Exatamente. Preservar tudo. Todo mundo. A operação, Teve os enxerto, médicos, teve o próprio enxerto paciente. ósseo além do parafuso. Então. E Segundo o doutor Rodrigo Lasmar, Isso. esse enxerto ósseo acelera a Isso. recuperação. Ele explicou depois tudo. O certo é esse. E agora deixa o cara descansar lá, né, com as receitas todas, porque nós estamos precisando dele daqui a um mês e meio, na Copa do Mundo. É isso. E no final da cirurgia, o doutor Gerard Sayan não foi responder pergunta de repórter, não. Foi apenas fazer um pronunciamento Isso. de que não houve divergência de opinião entre o departamento médico Que até isso eles queriam. do Paris tumulto aí. Saint-Germain e o departamento médico teve nada. da CBF. Vou para um rápido intervalo. Quando eu peço Gol. intervalo aqui, o que acontece? Gol. A rede balança. Olha lá. Valeu, Gerson. É para quem sabe. Parabéns ao Milton Leite, grande narrador esportivo, aniversariante de hoje, e também ao Fernando Vanucci. Alô, você. Parabéns para ele. Fernanda Maia, rapidamente, seu recado final. Um beijo para Luiz Felipe da Barra, para Rayane, que estuda comigo na faixa, e a vovó Raimunda. E vocês que participaram, A também. última do Gilson. E o nosso América, hein, galera? Caiu de novo pra Série B. Que Toque coisa. final do Ah, é Gerson mesmo. Canhotinha. Cariacica é mais um... Município do Rio. brincadeira. Amanhã, logo depois da Isabelle Benito, novo encontro falando de futebol. Boa tarde para você. Até lá. O América e o Bom Sucesso jogaram. Simpatia.